Neemias 12. São estes os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zerobabel, filho de Satiel, com Josué, Saraias, Jeremias, Adras, Amarias, Meleque, Atos, Sequenitas, Aremote, Edo, Getom, Abias, Maianim, Madias, Begal, Semeias, Joaribe, Judaías, Salu, Amoque, se, Elcias, Jadeias. Esses foram o tempo de Josué. Os levitas Josué, Bunil, Cademiel, Sebias, Judá, Matanias, este último com seus irmãos dirigia os hinos de oração de geração, enquanto Bequebecias une a seus irmãos. Ficaram do lado oposto, distribuídos diversos grupos. Josué foi pai de Joaquim. Joaquim foi pai de Elisabe foi pai de Joiada foi pai de Jonã. Jonã foi pai de Joduá. No tempo de Joaquim, para as famílias sacerdotais, os chefes eram os seguintes: para a de Sarais era Merais, para de Jeremias, Hernanias, para a de Adras, Massolã, para de Amarias, Jordanã, para a de Meleque, Jonatas, para a de Sebnitas, José, para a de Ariadas, para a de Meraiote, Eleci, para a de Odo, Zacarias, para a de Jetron, Mossolã, para a de Abias, Zacri, para a de Mini, e Moabdias, Feute, para de Berga, Suma, para a de Semeias, Jonatas, Ozir, para de Selai, para de Amoque, Eber, para a de Amecitas, Emecitas, Asabias, para a de Jodaías, Natanael, no tempo de Elisiabe, de Joiade, de Jonã e de Joduã. Os levitas, chefes familiares sacerdotais, foram registrados nos anais até ao reinado de Dário ao persa. Quanto os levitas, os chefes falaram, foram registrados no livro
dos Anais até o tempo de Jordão, neto de Elisibe. Os chefes de levitas foram Hassabias, Serebias e Josué, Bunir e Cademiel, com o irmão que ficava diante deles para notar os cânticos de louvores, a ação de graças conforme a nutrição de Davi, o homem de Deus, tronos de serviço, Matanás, Bemessias, Abadias, Massolom, Temon e Acube eram protegidos junto ao depósito das portas. Viviam no tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, no tempo de governador Neemias e Adras, o sacerdote escriba. Com cântico, música, símbolos, citaras e harpas reuniram-se. Assim, os cantos levíticos do distrito de Jerusalém, arredores, a saber, da idade dos netotitas de Bete, Gilgal, do campo, Agaba e de Azamote, pois os cantores tinham organizados, viviam nos arredores de Jerusalém. Depois de se purificarem os sacerdotes, os levitas purificaram o povo. E portas, as mulheres fiz os nativos de Judá subirem até a muralha. Foram 2 grandes coros. O primeiro se dirigiu para a direita, sobre o alto da muralha, em direção à porta ou lixo. Atrás caminhavam Osias e uma metade dos notáveis de Judá, além de Osarias, Adras, Mossolã, Judá, Benjamim, Semias e Jeremias, pertencentes aos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semias, filho de Matanias, filho de Miqueias, filho de Zacur, filho de Asaf, com os irmãos Semeias, Azarel, Malalai, Galalai, Mai, Natanael, Judá, Manaí, levando os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, e Edras, os escribas, iam à frente deles, chegando à porta da fonte. Continuaram retos, subiram pela rampa do muro, os degraus da cidade de Davi, trapassados o palácio de Davi. O segundo coro se dirigiu para a esquerda e eu seguia com outra metade dos notáveis do povo sobre a crista da muralha para além da torre das fornalhas até o muro longo. Depois passou pela porta de Efraim, a porta velha, a porta do peixe e torre de Ananel e torre de sem até a porta de ovelhas, parando junto à porta de guarda. Os 2 coros se colocaram junto ao templo de Deus, como tempo eu com a metade dos
nobres, mas os sacerdotes aliciam Macias, Manim, Maquias, Elionai, Zacarias, Ananias, todo com trombetas, como também Macias, Semaías, Elezar, Ozir, Jonã, Melquias, Alã, Eazar, os cantares se faziam ouvir sob a direção de Jazeraias. Naquele dia foram oferecidos grandes sacrifícios no meio do muita alegria, pois Deus mesmo lhe dera motivo para imensa alegria. Também as mulheres, as crianças participaram da festa. A manifestação de alegria podiam ouvir de longe. Organização comunitária. Naquele tempo, a dependência nas quais se depositavam as provisões, as ofertas e as primícias e os dízimos foram confiscados e responsáveis que deveriam recolher os contribuições provenientes do campo anexos às cidades legalmente aos sacerdotes e levitas. Judá se alegrava ao ver os sacerdotes e levitas exercendo suas funções, escrivão do serviço de Deus, do rito da purificação, como também os cantores e os porteiros cumpriam as ordens de Davi e de seu filho Salomão. Com efeito, no tempo de Davi, Asaf era o chefe dos cantores e os dirigia no cântico de louvor, a ação de graças a Deus no tempo do povo Israel. No tempo de Zorobabel e de Neemias, entregavam os cantores e os porteiros as contribuições de acordo com necessidade de cada dia. Os levitas entregavam doações sagradas e os levitas, para sua vez, entregavam os descendentes de Arão quantas que lhe sabiam. Nosso Deus virassem a maldição e bênção, ora tomando o conhecimento de lei, imediatamente excluíam de Israel todo o elemento estrangeiro. O absoluto de Elisabe durante a viagem de Neemias. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, que controlavam os aposentos anexos no templo de nosso Deus, sendo parentes de Tobias, havia postado à disposição deste uma grande cela, na qual interiormente se guardavam a farinha para o sacrifício, incenso e apetrechos diversos, e dízimo dos cereais e vinho e azeite, ou seja, as contribuições destinadas aos levitas, porteiros, cantores, bem como as quantas destinadas aos sacerdotes. Naquele tempo não me encontrava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, tinham ido apresentar-me
O rei, mas certo tempo depois, pediu novamente a licença ao rei, estando de volta de Jerusalém. Tomei conhecimento do mal feito por Elisafibe, cedendo a Tobias um aposento de dependência da casa de Deus, cheio de indignações, atirei os trataste de Tobias, foram descê-la para a rua, mandai que eles dependesse fosse purificado. Em seguida, mandei recolocar os utensílios casa de Deus e a farinha para o sacrifício do incenso. A recordação dos dízimos também foi informação que havia emissão, entrega de contribuições devidas levitas com os cantores encarregados das funções sagradas censureis os homens do conselho, dizendo: porque a casa de Deus vem segundo tratada com a tal desleixo, convoquei levitas e os fiz voltar às funções. Daí todo Judá passaram a levar os depósitos, dízimos, os cereais de vinho e azeite. Confiei administração, depósito, sacerdote Salemias, escribas Sadoc, ao levita Fandais, a para insistente nomeai Anã, filho